Sandra finalmente encontrou a felicidade ao lado de Daniel, um homem que a valorizava, após anos tentando superar um passado doloroso. No entanto, uma noite de celebração se transformou em um confronto inesperado quando seu ex-marido, Estevão, reapareceu, trazendo à tona antigos traumas e ressentimentos. O que parecia ser apenas um reencontro desconfortável, rapidamente se desenrolou em uma batalha de orgulho e poder, com consequências imprevisíveis. Sandra ajustou o vestido diante do espelho do quarto, admirando o brilho suave que o tecido azul marinho refletia sob a luz. Ela sorriu, satisfeita com sua escolha para a noite. O jantar seria especial. Não apenas pelo restaurante sofisticado onde ela e Daniel haviam feito a reserva, mas porque eles estavam prestes a celebrar o 8º aniversário de um casamento que a preenchia de amor e segurança. A lembrança de seu primeiro casamento, um capítulo sombrio de sua vida, fazia com que cada detalhe daquele momento se tornasse ainda mais precioso. Era quase como se ela estivesse vivendo uma nova vida, mais brilhante e mais plena. Enquanto ajustava o colar delicado ao redor do pescoço, pensava em Daniel, seu marido. Um homem gentil, com uma paciência que parecia infinita e um sorriso capaz de derreter qualquer tensão. Ele a havia conquistado com gestos simples, mas repletos de significado. O café que preparava todas as manhãs, as conversas longas e sinceras que compartilhavam antes de dormir, e o modo como ele sempre fazia questão de reafirmar o quanto a amava. Um contraste gritante com o relacionamento que ela havia suportado por tantos anos. O primeiro casamento com Estevão fora um pesadelo de humilhações e abusos que Sandra temia jamais conseguir superar. Mas ali estava ela, pronta para celebrar o amor que renasceu em sua vida. O restaurante era um dos favoritos de Daniel e ele fez questão de reservar a melhor mesa, à beira de uma grande janela com vista para o mar. A noite prometia ser inesquecível. Sandra olhou para o relógio. Daniel estava um pouco atrasado, mas isso não a preocupava. Ele provavelmente estava preso em alguma ligação de trabalho, como costumava acontecer. Ela se sentou no sofá, respirando fundo, sentindo uma paz que por tanto tempo lhe havia sido negada. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem dele. "Desculpe o atraso, estou a caminho, logo estarei com você." Um sorriso suavizou os traços de Sandra enquanto ela respondia rapidamente. "Sem problemas, estou aqui esperando por você." Ela colocou o telefone de lado e se levantou novamente, caminhando pelo salão do restaurante com passos leves, aproveitando a expectativa. Sua mente começou a vagar pelas memórias de como a vida havia mudado desde que conhecera Daniel. Ela pensou no quão distantes estavam os dias sombrios de seu primeiro casamento. Com Estevão, tudo era uma constante tensão. Ele a criticava por cada detalhe, a fazia sentir-se pequena e insignificante, especialmente diante de outras pessoas. Cada palavra que ele proferia era um lembrete de sua suposta inferioridade. Naquele tempo, Sandra acreditava que nunca seria capaz de encontrar algo diferente, que estava condenada a viver no ciclo de abusos e desvalorização. Mas Daniel surgiu como uma brisa suave, e sua presença trouxe de volta uma sensação de esperança que Sandra havia esquecido. A lembrança desses contrastes só fazia o momento atual parecer mais doce. Ela agora sabia o que era ser verdadeiramente amada, respeitada e valorizada. Cada dia ao lado de Daniel era uma nova oportunidade para se redescobrir, para curar as feridas que Estevão deixara em sua alma. No entanto, mal sabia Sandra que a tranquilidade daquela noite, que parecia tão perfeita, estava prestes a ser quebrada. Enquanto os minutos passavam e a hora do jantar se aproximava, uma sensação de inquietação começou a se instalar. Algo no ar parecia mudar, uma leve tensão que ela não conseguia identificar, mas ela afastou a ideia rapidamente, focando no fato de que Daniel estava a caminho.
Era o aniversário deles, um momento que nada poderia estragar, ou pelo menos era o que Sandra esperava. Sandra estava sentada à mesa reservada, olhando pela grande janela do restaurante enquanto as luzes da cidade dançavam nas águas escuras do mar. O garçom já havia passado com o cardápio e ela estava apenas esperando Daniel para que pudessem escolher o jantar juntos. A expectativa ainda vibrava no ar e ela aproveitava cada segundo de antecipação, sentindo-se envolta em uma aura de felicidade. A noite estava indo exatamente como ela imaginava. No entanto, um murmúrio estranho do lado oposto da sala chamou sua atenção. Ao levantar os olhos, seu coração parou por um instante. Caminhando em sua direção, com aquele andar seguro e prepotente que ela conhecia bem demais, estava Estevão, o homem que lhe trocou por uma mulher mais nova. O sangue de Sandra gelou. Seu ex-marido, a personificação de todas as sombras que ela havia deixado para trás, estava parado diante dela. O ar em volta pareceu se tornar mais denso, sufocante, enquanto ele, com um meio sorriso debochado, ocupava o espaço que até então fora de paz. Sandra? Quem diria? A voz de Estevão era tão familiar quanto desagradável, carregada de sarcasmo e arrogância, como se estivesse diante de um espetáculo. Você aqui neste lugar? Ele varreu o ambiente com os olhos, claramente surpreso com o requinte do restaurante. Seu olhar, no entanto, logo voltou para ela, fixo como uma lâmina afiada. Sandra engoliu seco, tentando recompor-se, mas seu corpo ficou tenso. A alegria que até segundos antes enchia seu coração evaporou instantaneamente, substituída por uma onda avassaladora de ansiedade e constrangimento. Ela não queria estar ali, naquela mesa, com aqueles olhos julgadores. Não queria estar ali, diante de Estevão, sendo novamente o alvo de seu desprezo. As memórias do passado ressurgiram como um maremoto, varrendo qualquer sensação de controle que ela tinha. Os anos de abusos, as palavras cruéis, a forma como ele a fazia sentir-se menos, inferior, indigna de qualquer coisa boa na vida. Todos esses sentimentos se acenderam com força brutal. E você? O que está fazendo em um lugar assim? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para frente, como um predador que brinca com sua presa. Sempre pensei que restaurantes desse nível eram reservados para pessoas com mais, como posso dizer, mais classe. Mas pelo visto qualquer um consegue uma mesa aqui hoje em dia, não é? Sandra ficou em silêncio, seus olhos fixos no copo à sua frente, tentando acalmar a respiração que começava a acelerar. Ela sabia que responder a Estevão era inútil. Não importava o que ela dissesse, ele sempre encontraria uma forma de distorcer suas palavras, de rebaixá-la. Era o que ele fazia de melhor. Mas a dor de sua voz, de sua presença, era quase insuportável. Estevão sempre soube onde atacar, e aquele ataque era especialmente cruel. Você sabe que sempre me impressionou essa sua habilidade de aparecer em lugares onde não pertence. Ele continuou, o tom cada vez mais venenoso. Você, com todo aquele histórico de pobreza. Como foi que disse uma vez? Que mal podia pagar o aluguel. E agora, olha só, desfrutando de um jantar luxuoso. Imagino como deve ser difícil fingir que você faz parte desse mundo. As palavras atingiram Sandra como facadas invisíveis. Ela apertou os dedos em torno do guardanapo de linho, sentindo o nó de vergonha subir por sua garganta. O esforço para não transparecer o que estava sentindo era imenso, mas ela sabia que Estevão estava lendo cada pequeno gesto seu, saboreando cada segundo da humilhação que ele tentava infligir. Ele sempre soube como manipular suas inseguranças, como colocá-la de volta naquela posição de inferioridade que ela havia passado anos lutando para escapar. A respiração de Sandra ficou superficial e ela tentou, com todas as forças, manter a compostura. Mas as lembranças daquele homem, dos anos que passaram juntos, faziam-na se sentir como a mulher de antes, vulnerável, presa, à mercê de alguém que nunca a havia respeitado. Estevão tinha a capacidade de trazer à tona os piores medos que ela carregava consigo.
as feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. E naquele momento, Sandra mal conseguia respirar diante da avalanche de emoções que ele havia provocado. Sandra tentou desviar o olhar na esperança de que Estevão fosse embora, mas ele parecia determinado a se instalar como uma sombra, uma lembrança incômoda do passado que ela desejava esquecer. Sem ser convidado, ele puxou a cadeira à sua frente e se acomodou com uma arrogância desdenhosa, como se estivesse no direito de estar ali, frente a ela, como se ainda a tivesse sob controle. Você sempre teve esse talento para escolher o que não pode sustentar, não é, Sandra? Disse ele, cruzando os braços enquanto a olhava de cima a baixo. O tom era ácido, sua voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar o ar. Esse restaurante? Bem, não é exatamente o tipo de lugar em que se espera encontrar alguém como você. Mas claro, imagino que você tenha encontrado um bom patrocinador agora, não é? A insinuação a atingiu em cheio. Sandra sentiu o coração acelerar, seu estômago revirando de repulsa. Era como se todos os anos de distância, todo o trabalho árduo para reconstruir sua autoestima, pudessem ser desmoronados em segundos por aquele homem. A velha Sandra, a Sandra insegura e silenciosa, começou a se agitar dentro dela, tentando reaparecer. Mas ela respirou fundo, resistindo àquela versão de si mesma. Não era mais a mulher que ele conseguia rebaixar com algumas palavras. Não poderia ser. Ela desviou o olhar para a porta do restaurante, desejando ardentemente que Daniel entrasse logo, que sua presença a resgatasse daquele pesadelo repentino. A cadeira vazia à frente dela parecia zombar de sua solidão naquele momento. Estevão continuava a falar, aproveitando cada segundo de sua vantagem. Sua voz parecia ecoar os velhos insultos, as antigas humilhações, mas com uma nova camada de cinismo, como se ele a desafiasse a reagir. Você acha que pode viver essa mentira por quanto tempo? Um dia, todos vão perceber quem você realmente é. A mulher que mal tinha para o básico, a mulher que eu tirei da lama. Cada palavra de Estevão a fazia estremecer, mas algo dentro de Sandra começava a mudar. A humilhação inicial se transformava em raiva. Não era a primeira vez que ele a desmerecia. Não era a primeira vez que tentava transformá-la em menos do que ela realmente era. Mas naquela noite, enquanto ele se deliciava com o próprio veneno, Sandra começou a sentir uma força diferente dentro de si. Uma chama de indignação que se recusava a ser apagada. Seu marido? Estevão riu com desdém, jogando as palavras como se fossem veneno destilado. Esse homem pobre que você chama de marido, você realmente acha que ele é diferente de mim? Que ele é capaz de te sustentar aqui? Não me faça rir, Sandra. Ele só vai te decepcionar como todos os outros. Aquele foi o ponto de ruptura. A raiva que Sandra vinha reprimindo, tentando controlar, começou a borbulhar por baixo de sua pele, acumulando-se em ondas de calor. Seus punhos se fecharam sobre o guardanapo e ela sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Durante anos, Estevão havia conseguido manipulá-la com suas palavras, diminuindo-a, silenciando-a com sua suposta superioridade. Mas agora, naquele momento, ela sentiu que não poderia mais suportar. Ela ergueu o olhar, fixando os olhos nos de Estevão com uma firmeza que ele certamente não esperava. Meu marido não é pobre, disse ela com a voz baixa, mas carregada de uma intensidade nova. E ao contrário de você, ele me respeita. Ele é tudo o que você nunca foi ou será. Estevão se calou por um breve instante, a surpresa lampejando em seus olhos. Sandra sabia que ele não estava acostumado a vê-la responder assim. Ele sempre a conheceu como a mulher submissa que aceitava suas palavras cruéis. Mas Sandra não era mais aquela mulher. A raiva que antes ela tentava controlar, agora a fortalecia. E com cada palavra que saía de sua boca, ela sentia que estava recuperando algo que Estevão havia tirado dela há muito tempo, sua voz.
Quando Daniel finalmente atravessou a porta do restaurante, Sandra o avistou imediatamente. Seu corpo inteiro relaxou ao vê-lo e ela soltou um suspiro que parecia conter toda a tensão acumulada naqueles minutos excruciantes. Ele caminhava com a postura firme e elegante que sempre a encantava, os ombros retos e o sorriso caloroso nos lábios. Não havia hesitação em seus passos. O alívio tomou conta de Sandra, que esperava que sua presença dissipasse o veneno de Estevão e trouxesse a paz de volta àquela noite, que deveria ser de celebração. No entanto, Estevão não parecia disposto a recuar. Quando Daniel se aproximou da mesa e se inclinou para beijar Sandra suavemente na testa, o ex-marido permaneceu sentado, como se estivesse exatamente onde achava que deveria estar. Sua arrogância era palpável. Ele não se mexeu, não mostrou sinais de respeito. E pior, seus olhos zombeteiros seguiram cada movimento de Daniel, como se estivesse avaliando o homem que, aos seus olhos, não passava de um rival inferior. Então, você é o famoso marido pobre, disparou Estevão, com um sorriso cínico que parecia escorrer veneno. Eu estava comentando com Sandra sobre como ela sempre teve essa habilidade de se agarrar a pessoas que não estão à altura. Mas claro, cada um com seus padrões, não é? O ar pareceu congelar por um momento, mas Daniel não reagiu de imediato. Em vez disso, endireitou-se calmamente e puxou uma cadeira ao lado de Sandra, ignorando a presença de Estevão por um instante enquanto focava completamente na esposa. Seus olhos encontraram os dela, suaves, mas questionadores. Ele podia ver o desconforto em seu rosto e sentir a tensão pairando no ar. A mão dele encontrou a dela sob a mesa, apertando-a levemente, num gesto que transmitia que tudo estava sob controle. Quando ele finalmente voltou sua atenção para Estevão, a mudança no ambiente foi imediata. Daniel o olhou diretamente nos olhos, sem desviar, com uma calma calculada que contrastava completamente com a postura agressiva de Estevão. É interessante. Ele começou, com a voz baixa e firme. Você parece muito confortável falando sobre coisas das quais não sabe absolutamente nada. Estevão, pego de surpresa pela reação serena de Daniel, arqueou uma sobrancelha, como se não esperasse ser desafiado com tanta tranquilidade. Ele tentou manter o controle da situação, soltando uma risada seca. Ah, me perdoe, acho que toquei em um ponto sensível. Afinal, você deve saber que não é fácil manter um certo padrão com certas limitações. Daniel não se deixou abalar. Ele se inclinou levemente para a frente, mantendo o contato visual, e sua voz se tornou ainda mais firme. Eu não costumo me incomodar com o que pessoas pequenas pensam sobre mim ou sobre a minha esposa. Mas já que você está tão interessado em medir padrões, deixe-me esclarecer algo para você. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Estevão começar a mudar. Sou o presidente da Diamond Mineradora. O impacto daquelas palavras foi imediato. O sorriso de Estevão vacilou e o ar de superioridade começou a desmoronar em seu rosto. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, mas ele tentou recuperar o controle, recostando-se na cadeira como se a informação não o tivesse atingido com a força que claramente tinha. Diamond Mineradora? Ele repetiu, com a voz falhando por um instante antes de ele se recompor. Isso é impressionante. Daniel manteve sua postura sem mostrar sinais de triunfo ou provocação. Para ele, aquilo não era uma competição. Sim, é. Respondeu com simplicidade, o tom suave, mas carregado de significado. E a minha esposa, como você deve ter notado, faz parte do mundo que eu construí com muito esforço. Portanto, não tenho a intenção de permitir que alguém a desrespeite, muito menos em um momento como este. O silêncio que se seguiu foi desconcertante. Estevão, que sempre se considerou um homem de poder e controle, agora estava cara a cara com alguém muito acima dele. O desprezo que ele carregava no olhar começou a se dissipar.
substituído por uma insegurança que ele não conseguia esconder completamente. Estava diante de um homem com recursos, autoridade e, acima de tudo, uma convicção inabalável no respeito e amor que tinha por Sandra. Estevão não estava preparado para isso. As palavras de Daniel ecoavam na mente de Estevão, e ele finalmente percebeu que não tinha mais a vantagem ali. O homem que ele desprezava por tanto tempo, agora o fazia se sentir pequeno, desarmado, e pela primeira vez naquela noite, o medo começou a se instalar em seu coração. Daniel manteve sua postura impecável, sem deixar que a tensão no ar alterasse sua calma. Seus olhos fixos em Estevão não mostravam raiva, mas uma firmeza inabalável. Para ele, aquele momento não era apenas sobre defender sua própria dignidade, mas principalmente a de sua esposa. Sandra, ao seu lado, podia sentir o peso de sua presença, uma rocha sólida em meio à tempestade emocional que Estevão havia provocado. Ela apertou a mão de Daniel de leve, um gesto que dizia muito sem precisar de palavras. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Garçom, chamou Daniel com um tom controlado, mas autoritário, sem tirar os olhos de Estevão. O garçom, que já observava a mesa à distância, aproximou-se rapidamente, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Sim, senhor, respondeu ele com um toque de nervosismo, ciente da tensão no ar. Eu gostaria que o senhor se certificasse de que este homem... Daniel fez um gesto discreto em direção a Estevão. Nunca mais entrasse neste restaurante. Marque bem o rosto dele. O impacto das palavras de Daniel foi imediato e brutal. Estevão, que até então tentava manter uma postura de superioridade, congelou na cadeira. A arrogância que ele usava como armadura começou a rachar. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que acabou de ouvir, sem acreditar que o homem à sua frente estava, de fato, dando-lhe uma ordem de banimento público e definitivo. O quê? Component Placement, balbuciou, incrédulo, com a voz vacilando pela primeira vez naquela noite. Você não pode estar falando sério. Daniel manteve seu olhar firme, inabalável, e o garçom, apesar da surpresa, acenou de forma afirmativa, entendendo que aquela ordem vinha de alguém com poder suficiente para que fosse cumprida sem questionamentos. Sim, senhor, respondeu o garçom. Vou informar a gerência imediatamente. Estevão começou a se mexer inquieto na cadeira, a máscara de superioridade se desfazendo aos poucos. Você não pode fazer isso, ele insistiu, tentando encontrar sua voz de comando. Eu sou funcionário da Diamond Mineradora, sua empresa. Tenho um histórico na empresa, dediquei anos ao meu trabalho. Você não pode simplesmente me tratar assim. Por mais que tentasse reerguer a postura, o impacto das palavras de Daniel o atingia profundamente. Pela primeira vez, Estevão estava ciente de que não tinha o controle da situação. Ele sempre se achava superior a Sandra, sempre acreditou que seu poder sobre ela, mesmo depois do divórcio, era inquestionável. Agora, diante de Daniel, ele estava percebendo as consequências de seus atos de uma forma que nunca imaginara. Daniel olhou para Estevão com uma expressão de completa indiferença, como se as palavras que saíssem da boca do ex-marido fossem irrelevantes. Não importa o quanto você tenha se dedicado à empresa, disse Daniel, sua voz ainda calma, mas cortante como uma lâmina afiada. O que importa são suas ações como ser humano, e suas palavras hoje provam que você não merece respeito, seja como funcionário, seja como pessoa. Sandra observava a cena, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Por anos, ela havia suportado as humilhações de Estevão, o peso de suas palavras, a manipulação constante. Ver Daniel confrontá-lo agora, com uma autoridade tranquila e avassaladora, era algo que ela nunca imaginara. A satisfação por finalmente ver Estevão enfrentando as consequências de suas atitudes misturava-se ao alívio de estar ao lado de alguém que realmente a valorizava. Eu posso mudar,
Estevão tentou argumentar, sua voz agora vacilante, como se o orgulho estivesse sendo lentamente esmagado. Ele olhou em volta, notando que os olhares de algumas pessoas no restaurante já estavam voltados para a mesa, e o medo da humilhação pública começou a se instalar em seus olhos. Você sabe que sou bom no meu trabalho. Se me der uma chance, posso mostrar que... Daniel o interrompeu com um leve levantar de mão, um gesto que o silenciou imediatamente. Não estou interessado nas suas promessas vazias, respondeu Daniel, sua voz agora com um toque final de frieza. As ações de hoje mostram quem você realmente é, e eu não tolero o desrespeito com minha esposa, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Estevão, sem palavras, olhou para Sandra em busca de algum sinal de compaixão, algum resquício do controle emocional que ele uma vez teve sobre ela. Mas o que ele encontrou foi uma mulher firme, cujo olhar não mostrava mais medo, mas uma força renovada. Sandra o encarou sem desviar, sem vacilar, com a certeza de que este era o momento em que, finalmente, ela estava livre. A humilhação de Estevão era evidente. Ele tentou se reerguer, balbuciando desculpas, mas a realidade de sua posição já estava clara. As súplicas dele não tinham efeito algum sobre Daniel, que se manteve impassível. O poder que Estevão acreditava ter se dissipou, e agora a única coisa que restava a ele era a consciência de que suas palavras e atitudes finalmente haviam cobrado um preço alto. Sandra, por sua vez, sentiu uma paz silenciosa se instalar dentro dela. Depois de tanto tempo, Estevão estava colhendo o que havia plantado, e ela, pela primeira vez, era capaz de assistir a isso de uma posição de força e dignidade. Estevão, agora com a máscara de arrogância completamente desfeita, olhou ao redor como se buscasse uma saída para a situação em que havia se enfiado. Seu rosto, antes marcado pelo desprezo, agora exibia um brilho de desespero crescente. Ele percebeu que o controle que pensava ter, a posição de superioridade que sempre acreditou dominar, estava desmoronando diante de seus olhos. A presença imponente de Daniel, a forma como ele defendia Sandra, o silêncio eloquente do garçom, esperando para cumprir a ordem de bani-lo do restaurante. Tudo isso se unia em uma pressão que Estevão jamais imaginou enfrentar. Daniel, escute! Swingou ele, com a voz já sem o tom de segurança. Eu exagerei. Não tinha intenção de ofender. Você sabe como são essas coisas. Um comentário mal colocado, uma palavra fora de contexto. Eu não quis desrespeitar Sandra. Foi tudo um grande mal-entendido. As palavras saíam rápidas e desajeitadas, como se ele estivesse desesperado para corrigir o que disse. O rosto de Estevão agora exibia uma palidez perturbadora, e a frieza controlada de Daniel apenas intensificava sua ansiedade. Ele sabia que cada segundo que passava sem uma resposta era uma chance perdida de evitar a humilhação total. Não foi isso que pareceu. Respondeu Daniel, cortante, mas mantendo a compostura imperturbável. Seus olhos fixaram-se nos de Estevão como se pudessem ver além da superfície, penetrando nas intenções por trás da súplica repentina. Estevão se remexeu na cadeira, com a postura agora encolhida e as mãos agitadas, buscando um apoio qualquer. Ele sabia que suas palavras não estavam surtindo o efeito desejado, mas tentou de novo, quase suplicante. Sério, eu nunca quis te ofender, nem Sandra, foi só um momento ruim. Você sabe como é? Às vezes a gente diz coisas que não quer dizer sem pensar direito. Me dá uma chance, só uma chance para me explicar. O silêncio que seguiu a tentativa de desculpas parecia eterno. Daniel permaneceu em silêncio por um momento, deixando que Estevão se afogasse nas próprias palavras. Então, ele finalmente falou, com a voz ainda mais calma, mas agora carregada de uma gravidade que Estevão não poderia ignorar. Você acha que suas palavras não têm peso? Que pode simplesmente dizer o que quiser e depois pedir desculpas como se nada tivesse acontecido? Não é assim que as coisas funcionam, Estevão. E não é só o que você disse hoje.
O ex-marido de Sandra engoliu seco, com a tensão em seu corpo agora visível. Do que você está falando? Srenia perguntou ele, com a voz trêmula, como se já soubesse a resposta, mas não quisesse encará-la. Daniel cruzou os braços, inclinando-se levemente para frente, sem desviar o olhar. Eu já ouvi sobre você, das reclamações no trabalho, comentários inapropriados. O jeito como você trata as mulheres ao seu redor não é segredo para ninguém. E agora, depois do que você fez aqui, parece que é apenas mais uma confirmação do tipo de pessoa que você é. Aquelas palavras atingiram Estevão como um golpe. Ele piscou, tentando processar o que acabou de ouvir, e a sensação de estar encurralado começou a tomar conta de sua mente. Suas mãos tremeram levemente, e a palidez em seu rosto agora era acompanhada por uma fina camada de suor. Ele sabia das queixas, sabia que, por mais que tentasse se manter acima das consequências, seus comportamentos no trabalho já haviam começado a gerar incômodo. E ouvir isso da boca de Daniel, o homem que comandava a empresa onde ele trabalhava, era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Isso são boatos, coisas que as pessoas falam, não tem nada de concreto. Tentou se justificar, mas sua voz não carregava mais a força de convicção. Era apenas medo. Eu sou um funcionário dedicado, dou o meu melhor. Essas reclamações são mal-entendidos. Daniel o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Você pode tentar justificar suas ações o quanto quiser, mas o fato é que elas têm consequências. E hoje você terá que lidar com elas. Estevão tentou protestar, balbuciando desculpas, tentando minimizar seus erros, mas o tom indiferente de Daniel, aliado ao silêncio agora absoluto de Sandra, era a prova de que suas palavras não faziam mais diferença. Ele estava sozinho, sem qualquer poder real naquele momento. Agora, finalmente, Estevão percebia que estava à beira de perder tudo: sua posição, seu prestígio e talvez sua carreira. A súplica em seus olhos era clara, mas não havia mais espaço para misericórdia naquele ambiente. Sandra, que até então havia assistido a tudo em silêncio, sentiu uma onda de alívio e justiça. Por tanto tempo, Estevão a fez sentir-se impotente e inferior, mas agora ele estava sendo confrontado, exposto por quem realmente era. Ela não precisava mais temer aquele homem, e o que antes parecia uma batalha perdida para ela, agora estava claramente do lado oposto. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando Estevão. A expressão de desespero no rosto do homem à sua frente contrastava profundamente com a arrogância que ele exibia minutos atrás. Era óbvio que Estevão estava se afundando em sua própria incapacidade de aceitar as consequências de suas ações. Sandra, sentada ao lado de Daniel, percebeu o poder que seu marido exercia naquele momento. Ele não precisava elevar a voz ou fazer ameaças vazias. Apenas sua presença e suas palavras pesavam como um martelo de justiça, e agora era hora de definir o destino de Estevão. Você está preocupado com seu emprego, Estevão? Srenia, começou Daniel com a voz firme, mas sem qualquer vestígio de piedade. Preocupado com sua posição na empresa? Eu entendo. Deve ser assustador pensar em perder tudo isso, especialmente quando você está tão confortável em desrespeitar os outros sem consequências. Estevão, suando, se inclinou para a frente com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, implorando com o olhar. Daniel, por favor, eu posso mudar, eu juro. Não precisa ser assim. Eu posso ser um funcionário melhor, posso ser mais cuidadoso. Isso aqui foi um erro, uma explosão momentânea. Eu sei que errei, mas me dê uma chance. Daniel permaneceu impassível, observando o homem que tanto desprezava. Ele sabia que Estevão estava apenas tentando salvar a própria pele e que, mesmo que mudasse temporariamente sua conduta, seu caráter profundamente arrogante e desrespeitoso acabaria prevalecendo. Mas Daniel não era o tipo de pessoa que deixava essas coisas sem resolução. Ele sabia que era preciso uma ação definitiva e já havia decidido o que fazer.
Se você está tão desesperado para não perder o emprego, disse Daniel, inclinando-se levemente para a frente, com os olhos fixos em Estevão, então eu te darei uma solução. Você continuará trabalhando na Diamond Mineradora, mas não aqui. Vamos te transferir para uma filial no Acre. Estevão piscou, confuso, enquanto tentava absorver o que acabou de ouvir. Acre? Mas o Acre não tem operações relevantes no setor da mineração atualmente. Não há desenvolvimento. Eu não entendo. A voz de Daniel era fria e direta. Exatamente. Não há muito o que se fazer lá no momento. Será uma chance para você refletir sobre suas ações e o impacto que suas palavras têm sobre as pessoas ao seu redor. Se você acha que pode mudar, então essa será sua oportunidade. Trabalhe lá, mostre sua dedicação ou aproveite o tempo para pensar nas consequências do seu comportamento. O pânico começou a se espalhar pelo rosto de Estevão. Ele sabia que ser enviado para o Acre era o mesmo que ser exilado. Estaria longe de qualquer avanço significativo na empresa, sem chances de reconhecimento ou promoção. Era uma sentença de isolamento e estagnação profissional, quase pior do que ser demitido. Ele tentou argumentar, com a voz trêmula e desesperada. Daniel, por favor, isso não é necessário. Eu posso morar aqui em São Paulo, perto da sede. Eu posso fazer um trabalho excelente, provar que sou um funcionário valioso. Mandar-me para o Acre seria o fim da minha carreira. Não posso aceitar isso. No entanto, Daniel permaneceu inabalável. Sua decisão já havia sido tomada e ele não tinha intenção de voltar atrás. Essa é sua única opção, Estevão. Se não quiser ser transferido para o Acre, pode pedir demissão e seguir seu caminho. Mas eu não vou tolerar o tipo de comportamento que você mostrou hoje. Não na minha empresa, não com a minha esposa. As palavras finais de Daniel pairaram no ar como uma sentença definitiva. Estevão estava, de fato, encurralado. Ele não poderia se demitir. Sua carreira já estava profundamente enraizada na Diamond Mineradora e encontrar outro emprego no setor seria praticamente impossível com seu histórico e reputação manchada. Mas aceitar a transferência significava ser exilado para um lugar sem perspectiva de crescimento, sem futuro, onde sua carreira murcharia até desaparecer. Sandra observava tudo, com o coração acelerado, mas ao mesmo tempo sentindo uma profunda satisfação. Durante anos, Estevão a fez sentir-se pequena e insignificante. Agora ele estava ali, encolhido, impotente diante de Daniel. Ela sabia que a decisão de seu marido não era apenas sobre o que Estevão havia feito naquela noite, mas também sobre todo o comportamento tóxico que ele cultivou ao longo de sua vida. Ele precisava enfrentar as consequências. Estevão, percebendo que não havia saída, respirou fundo, tentando manter a compostura que lhe restava. Eu aceito, disse ele finalmente com a voz quebrada. Aceito a transferência para o Acre. Daniel apenas assentiu, sem emoção, como se estivesse fechando um capítulo desnecessário. Então, estamos resolvidos. E com isso, a sentença de Estevão estava selada. Sua vida estava prestes a mudar radicalmente, não mais com o controle e a superioridade que ele achava que tinha. Agora, ele se via à mercê das próprias escolhas. Dias depois, a vida de Estevão mudou drasticamente a partir do momento em que pisou no Acre. O que antes parecia ser uma inevitável sequência de sucesso, poder e influência, havia se transformado em uma rotina monótona, desprovida de prestígio ou reconhecimento. As florestas densas, o calor opressivo e a falta de movimentação no setor de mineração tornavam o trabalho quase irrelevante. A cidade em que ele foi alocado era pequena, sem a energia vibrante de São Paulo. Cada dia parecia mais lento que o anterior e Estevão, que tanto se orgulhava de seu status e realizações, sentia-se enterrado no anonimato. Logo, ele percebeu que as conexões que antes o mantinham em uma posição de destaque estavam fora de alcance. Sua influência diminuiu.
e as reuniões semanais com a sede da empresa eram meras formalidades, sem a mesma relevância de antes. A equipe local, composta por poucas pessoas, não se impressionava com seu currículo ou sua postura altiva. A verdade nua e crua era que ali Estevão não era ninguém. Fernanda, sua namorada, a mulher com quem ele traiu Sandra, o acompanhou na transferência, inicialmente esperançosa de que aquela mudança fosse temporária. Ela acreditava que Estevão, com sua habilidade para manipular situações a seu favor, logo encontraria uma forma de reverter a situação e voltaria ao topo. Mas à medida que os meses passavam, suas esperanças começaram a se desvanecer. A vida no Acre era simples demais para seus gostos. As oportunidades sociais escassas e o brilho do luxo e do status que ela tanto apreciava estava ausente. A realidade foi se impondo cada vez mais cruelmente. Não aguento mais esse lugar. Fernanda começou a dizer em voz alta, inicialmente em pequenos surtos de frustração. Mas com o tempo, essas queixas passaram a dominar todas as conversas. Você disse que isso seria temporário, que iríamos voltar a São Paulo em breve, que isso era só uma fase, mas estamos presos aqui, Estevão, sem festas, sem eventos, sem amigos, nada. Quanto mais tempo você acha que vou suportar isso? As brigas entre eles começaram a aumentar, tornando-se quase diárias. Fernanda não escondia seu descontentamento e Estevão, que antes usava sua postura de autoconfiança para apaziguar qualquer discussão, não tinha mais respostas convincentes. Suas promessas de que reverteria a situação, de que em breve tudo voltaria ao normal, começaram a soar vazias até para ele. A pressão para ter sucesso, para provar a si mesmo que ainda era o homem que um dia dominou o ambiente empresarial, pesava sobre seus ombros como um fardo insuportável. Nas noites quentes e abafadas do Acre, Estevão se encontrava sentado sozinho, no pequeno terraço da casa que alugaram, encarando o céu escuro, sem luzes da cidade para preencher o vazio ao seu redor. Ele, que sempre se gabava de suas conquistas, que sempre se via no controle de sua própria narrativa, agora sentia a realidade desmoronando aos poucos, sem ter como impedir a queda. A solidão se instalava em seu peito com uma intensidade sufocante. E, ao mesmo tempo, o nome de Sandra vinha à tona em sua mente, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Fernanda, já desiludida com o relacionamento, começava a se distanciar emocionalmente e o vazio entre eles se alargava a cada dia. As brigas tornaram-se mais intensas e agressivas, e a paciência de Fernanda, antes tão orgulhosa de estar ao lado de um homem poderoso, agora se esgotava rapidamente. Você prometeu mais do que podia cumprir, Estevão, ela dizia com amargura, enquanto fazia as malas para passar o fim de semana com sua família, buscando algum alívio daquele isolamento. Não sou mulher de fracassado. Estevão tentava manter a fachada de que tudo estava sob controle, mas a realidade de sua vida se tornava cada vez mais difícil de ignorar. O trabalho no Acre era pouco mais do que um exílio profissional, e sua relação com Fernanda estava à beira de um colapso. Ele sentia o peso de suas escolhas, das palavras ditas no passado, e a amarga constatação de que, talvez, não houvesse como voltar a ser o homem que ele acreditava ser. Enquanto a vida de Sandra brilhava com o sucesso e a felicidade que ele sempre lhe negou, Estevão começava a entender que o ciclo de arrogância e desprezo que cultivou ao longo dos anos estava finalmente voltando para assombrá-lo. E por mais que tentasse lutar contra isso, a verdade era inescapável. Ele estava perdendo tudo. As semanas seguintes no Acre se tornaram cada vez mais pesadas para Estevão. O calor opressivo, a monotonia das rotinas e a ausência de qualquer perspectiva de crescimento profissional tornaram sua vida um fardo que ele mal conseguia suportar. A relação com Fernanda, que inicialmente acreditava ser seu refúgio, deteriorou-se rapidamente. As conversas que antes eram leves e cheias de cumplicidade transformaram-se em discussões constantes.
A cada briga, a distância entre eles aumentava e Estevão começava a perceber que o respeito e a admiração que Fernanda tinha por ele estavam desaparecendo. As tensões giravam sempre em torno das mesmas questões: a vida tediosa no Acre, a falta de progresso no trabalho de Estevão e a ausência de qualquer sinal de que as coisas melhorariam. Fernanda, que antes se orgulhava de estar ao lado de um homem bem-sucedido, começou a vê-lo como alguém que estava falhando, não apenas profissionalmente, mas também como parceiro. O brilho de admiração em seus olhos sumiram, e o que restava agora era apenas um olhar vazio, cheio de frustração e desprezo. "Você disse que isso era temporário", repetia Fernanda durante uma de suas muitas discussões. "Disse que em 3 anos reverteria a situação, que voltaria a São Paulo e recuperaria seu status. Mas eu vejo você todos os dias sentado nessa casa, sem fazer nada além de reclamar do calor e do tédio. 3 anos? Você acha que eu vou ficar aqui esperando enquanto a sua vida se desmorona?" Estevão tentava manter a fachada de otimismo, mas cada vez mais suas promessas soavam vazias até para ele. "As coisas vão mudar, Fernanda", ele dizia, com a voz marcada por uma insistência desesperada. "Isso é só uma fase. 3 anos é o tempo que precisamos para construir algo aqui, e depois voltaremos para São Paulo com um novo projeto, com novas oportunidades. Eu sei que vai dar certo." Mas as palavras de Estevão não tinham mais peso. Fernanda já não acreditava em seus discursos, e a frustração que ela sentia crescia a cada dia. A falta de prestígio, o isolamento social e a estagnação no trabalho de Estevão minaram o relacionamento deles, e enquanto ele tentava se agarrar a uma esperança ilusória, Fernanda já havia tomado uma decisão silenciosa, sabendo que não suportaria muito mais tempo naquela vida. O golpe final veio numa noite abafada, durante mais uma discussão acalorada. Fernanda, cansada e desiludida, jogou as palavras que Estevão temia ouvir. "Eu não posso mais", ela disse com a voz fria e definitiva. "Eu não posso mais fingir que acredito nas suas promessas. Nós estamos presos aqui e você não é o homem que eu pensei que fosse. Não há futuro para nós aqui. E para ser sincera, eu não acho que há futuro para nós em lugar nenhum." Estevão ficou em silêncio, chocado pela brutalidade das palavras. Ele sabia que as coisas estavam ruins, mas nunca pensou que Fernanda chegaria a esse ponto. Ainda assim, ao olhar para ela, viu que o brilho em seus olhos havia sumido completamente, e agora restava apenas uma mulher desgastada pela frustração e pela falta de esperança. O peso daquelas palavras, somado à situação em que ele se encontrava, foi um golpe que ele não sabia como suportar. Nos dias seguintes, Fernanda começou a arrumar suas coisas, deixando claro que sua decisão era final. Estevão tentou argumentar, pediu para ela reconsiderar, prometeu mudar, mas nada adiantava. A verdade era que Fernanda já havia desistido dele, assim como ele começava a desistir de si mesmo. Quando ela finalmente o deixou, Estevão sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. A solidão, que antes era uma sensação vaga, uma presença incômoda nos momentos de silêncio, agora era esmagadora. Fernanda era o último elo que o mantinha conectado a qualquer forma de vida anterior, ao sucesso que ele sempre cultivou. E agora, sem ela, ele estava completamente sozinho, preso em um lugar que odiava, sem perspectiva de futuro e sem ninguém para compartilhar a carga emocional que ele carregava. A separação foi um golpe devastador para Estevão, que nunca imaginou que sua vida pudesse chegar a esse ponto. Ele, que um dia se orgulhava de ter tudo sob controle, de ser admirado e temido, agora era apenas um homem solitário, em um lugar distante, sem prestígio, sem apoio e, acima de tudo, sem qualquer direção. Depois disso, as noites no Acre se tornaram insuportáveis. A solidão era sufocante e Estevão se via imerso em uma espiral de arrependimento e autocrítica.
Como havia permitido que sua vida chegasse a esse ponto? Como tinha perdido tudo o que um dia considerou ser sua base, seu legado? Sentado na escuridão, sem mais ninguém ao seu lado, ele se perguntava se algum dia conseguiria recuperar o que havia perdido, ou se, na verdade, já era tarde demais. Com a partida de Fernanda e o isolamento no Acre, a vida de Estevão entrou em uma espiral de declínio que ele não conseguiu mais controlar. Seus dias no trabalho tornaram-se insuportáveis. O que antes era apenas uma transferência temporária, um exílio que ele acreditava ser capaz de reverter com o tempo, agora era uma prisão definitiva. A monotonia das tarefas diárias, a falta de perspectiva de crescimento e a ausência de qualquer prestígio corroíam lentamente sua motivação. Ele, que havia se orgulhado tanto de suas conquistas, agora se via completamente desprovido de propósito. Gradualmente, sua performance no trabalho começou a cair. As reuniões virtuais com a sede da empresa tornaram-se um fardo e ele parou de se preocupar com prazos ou qualidade. Faltava entusiasmo e sua antiga confiança havia se transformado em apatia. Seu chefe, cansado das falhas de Estevão, convocou uma reunião que Estevão temia, mas sabia que era inevitável. Infelizmente, Estevão, seus resultados nos últimos meses foram inaceitáveis, disse o gerente da empresa, com a voz dura e direta. Nós tentamos de tudo, mas não podemos mais manter você na empresa. A partir de hoje, você está desligado. A palavra desligado pairou no ar como uma sentença final. Estevão tentou argumentar, resgatar a antiga lábia que costumava funcionar em momentos de crise, mas era tarde demais. Ele sabia, no fundo, que aquele era o fim de sua carreira na Diamond Mineradora. Uma carreira que um dia parecia brilhante e cheia de promessas. Agora não havia nada além de vazio. Sem trabalho, Estevão se viu diante de uma dura realidade que nunca imaginou viver. A procura por emprego foi exaustiva e desmoralizante. Ele enviava currículos, fazia entrevistas, mas os olhares desinteressados dos recrutadores deixavam claro que sua reputação já não o favorecia. Sua idade, combinada com o histórico de desrespeito e falhas profissionais, o tornava pouco atraente no mercado. Para um homem que outrora detinha poder e status, aquele era um golpe que atingia profundamente seu orgulho e sua identidade. Meses se passaram e Estevão, sem opções, se viu forçado a aceitar um trabalho como balconista em uma loja local. A humilhação era quase insuportável. Cada dia no balcão, atendendo clientes que o tratavam como um mero funcionário sem importância, era um lembrete amargo de tudo o que ele havia sido e tudo o que havia perdido. O som da campainha da porta, o pedido monótono dos clientes, os sorrisos forçados, cada detalhe daquela nova realidade parecia apertar mais o laço ao redor de sua autoestima. Ele, que sempre desprezou os inferiores, agora estava vivendo a realidade que tanto criticava. Enquanto isso, as redes sociais mostravam uma realidade totalmente oposta para Sandra. Ele sabia, por fontes que ainda acompanhava, que sua ex-esposa estava vivendo uma vida plena e feliz ao lado de Daniel. Sandra, que ele havia humilhado e desprezado, agora florescia. Ela estava cercada de amor, respeito e prosperidade. As fotos dela em eventos, com um sorriso radiante e confiante, eram como facadas no coração de Estevão. Ele não conseguia acreditar que aquela mulher, que um dia ele tentou apagar, estava agora no auge de sua felicidade. O contraste entre a vida deles era gritante, e a dor de ver Sandra prosperar enquanto ele afundava em uma existência medíocre era insuportável. Estevão, movido por uma nostalgia confusa e um desespero crescente, tentou entrar em contato com Sandra. Procurou-a em redes sociais, enviou mensagens, mas a resposta que recebeu foi fria e distante. Sandra, precisamos conversar. Ele escreveu em uma das mensagens, tentando apelar para o passado que eles compartilharam. Mas a resposta dela foi simples e cortante.
Não temos mais o que conversar, Estevão. Minha vida seguiu e espero que você possa fazer o mesmo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Estevão por dias. Ele finalmente percebeu que o passado não poderia ser apagado e que suas ações, as humilhações, os abusos, o desprezo, tinham consequências permanentes. Sandra havia superado o trauma que ele causou e estava vivendo plenamente, enquanto ele se afundava mais a cada dia. A frustração acumulada se transformou em uma dor insuportável. Com o tempo, o peso do fracasso começou a cobrar um preço físico. Estevão começou a enfrentar problemas de saúde, agravados pelo estresse constante e pelo estilo de vida desleixado que adotou após a queda. A alimentação desregrada, o consumo excessivo de álcool e a falta de cuidados consigo mesmo tornaram-se uma rotina autodestrutiva. Ele passava noites sem dormir, remoendo o que havia sido e o que havia perdido. Assim, a solidão passou a consumir Estevão. A casa vazia, os dias intermináveis e a ausência de qualquer sentido de propósito transformaram sua vida em um ciclo de amargura e arrependimento. Ele se viu incapaz de lidar com as consequências de suas escolhas. Tudo o que um dia ele havia conquistado parecia agora distante, como um sonho que nunca foi real. O que restava era apenas o peso esmagador de suas próprias ações e a certeza de que, no final, ele havia se tornado vítima de sua própria arrogância. Estevão, que sempre acreditou ser invulnerável, agora vivia na sombra do que um dia foi, preso nas lembranças de uma vida que nunca poderia recuperar. Enquanto o mundo de Estevão se desfazia em uma espiral de arrependimento e solidão, Sandra vivia em um contraste absoluto. A cada novo dia ao lado de Daniel, ela descobria mais razões para se sentir grata por ter deixado para trás o passado sombrio. O amor que compartilhavam, construído sobre respeito mútuo, empatia e compreensão, era uma fonte constante de força e renovação para ambos. Depois de anos enfrentando os traumas deixados por Estevão, Sandra havia finalmente superado as inseguranças que ele plantou em seu coração. Agora, mais do que nunca, ela sentia uma profunda sensação de completude ao lado de Daniel. Juntos, eles haviam criado uma rotina de cumplicidade, e os momentos simples, como os cafés da manhã tranquilos ou as conversas noturnas, tornaram-se celebrações diárias da felicidade que construíram juntos. A carreira de Sandra também florescia. Embora enfrentasse desafios profissionais, algo que qualquer pessoa em sua posição esperaria, ela agora os encarava com uma confiança inabalável. As lições de resiliência que a vida lhe ensinou, somadas ao apoio incansável de Daniel, deram-lhe a coragem de seguir adiante com determinação. Sandra se dedicava aos seus projetos com uma paixão renovada, sabendo que tinha alguém ao seu lado que a valorizava e acreditava em seu potencial. Cada obstáculo que surgia era superado com esforço conjunto, e isso só fortalecia o vínculo entre eles. Daniel, sempre presente, era mais do que um parceiro. Ele era um pilar em sua vida. Juntos, eles compartilhavam não apenas os momentos felizes, mas também as dificuldades. Eles haviam aprendido a enfrentar os desafios de mãos dadas, sabendo que, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A prosperidade que experimentavam era muito mais do que financeira ou material. Era uma prosperidade emocional, um sentimento de que haviam encontrado um no outro aquilo que muitos passam a vida toda procurando. A felicidade deles era uma prova clara de que o amor verdadeiro, construído sobre uma base sólida de respeito e confiança, pode superar qualquer adversidade. Enquanto Estevão definhava nas escolhas que o levaram à solidão, Sandra vivia a plenitude de uma vida que ela havia construído com esforço, coragem e, acima de tudo, com amor. O que antes parecia um caminho marcado por dor e submissão se transformou em uma estrada de liberdade e realização. A transformação de Sandra estava completa.
Ela havia deixado para trás a mulher insegura e vulnerável que um dia permitiu que Estevão a humilhasse. E agora ela era uma mulher forte, capaz de enfrentar qualquer desafio com a certeza de que, ao lado de Daniel, tudo era possível.